sua Bíblia comigo no livro de João. Aleluia, Jesus. João 8. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos falar um pouquinho do pecado, amém? Antes de nós ler a palavra, eu gostaria de fazer uma oração. Eu estou com uma vizinha, ela está no CTI, e eu gostaria que os irmãos colocassem de pé. Deixe sua Bíblia aberta. Vamos estender as nossas mãos em direção ao hospital. Vamos orar por ela. E também a minha nora, né? Também foi internada. Ela chama Patrícia, a outra chama Silvia. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, agora nós estendemos as nossas mãos em direção, meu Pai, ao hospital, aonde ali está, ó Deus amado, a Silva, aonde está a Patrícia. Deus, em nome de Jesus Cristo, agora nós te pedimos, ó Espírito Santo, visita eles agora, toca lá, meu Pai, e cura, Senhor, liberta, transforma as vidas, salva, meu Pai, em nome de Jesus nós oramos e nós determinamos a cura, a libertação para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus? Aleluia! 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 Vamos ler a palavra do Senhor. João 8:31. Aleluia, diz assim a palavra. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Amém? Pode ser. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, meu Pai, ó Deus, na tua presença, Senhor, me coloco neste altar. Usa, Senhor amado, Deus lá, fala com a tua igreja, Pai, e abençoa o teu povo. Aleluia. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra e alguns acontecimentos que aconteceu, onde repercutiu muito nesses dias sobre aqueles prédios que caíram. E eu estava meditando aqui nessa palavra quando Jesus falava com os seus discípulos e eles falaram assim: mas Senhor, nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. O que eles queriam dizer para Jesus? Senhor, se nós somos filhos de Abraão, nós não temos pecado. Por que nós temos que crer no Senhor para ser livre? Eles não entendiam que Jesus estava falando daquilo que estava oculto. Eu vejo aqui quando desabou aqueles prédios ali, o povo agora tenta caçar justificativa por que aconteceu aquilo. E ninguém sabe explicar porque o que fez aquele desabamento estava oculto, estava escondido na base. O que Jesus queria falar com aquele povo judeu, que mesmo eles sendo descendentes de Abraão, mas existiam na vida deles pecados ocultos, pecados que eles precisavam consertar, algo que não podia ver, e eles não podiam ver, mas o Senhor, que vê todas as coisas, Ele via. Por isso que Deus, ele vendo o pecado da humanidade, vendo que o pecado crescia de tal forma que de repente poderia não se salvar ninguém, Ele envia Jesus para trazer salvação à humanidade. E Jesus chega no meio do povo judeu e fala: aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, irmão, da mesma forma, vamos dizer, eu estou aqui pregando,
Da mesma forma, irmão, às vezes nós saímos aí fora e pregamos, levamos a palavra, e as pessoas olham para nós, olham para a gente, e eles falam assim: rapaz, eu não tenho pecado, eu sou bom, eu sou bom, eu tive que estar na igreja, já li a Bíblia hoje, eu até já orei. O povo judeu, eles acreditavam que eles já estavam salvos, porque era descendente de Abraão. Mas uma coisa, eles não viam aquilo que estava escondido, que era a idolatria. Eles idolatravam Abraão de tal forma, como se eles eram descendentes, não estava tudo resolvido. E de repente nós, dentro do nosso coração, irmão, a idolatria, que por mais que nós buscamos a palavra, por mais que nós lemos, estamos buscando o entendimento da palavra, mas há algo dentro de nós oculto que muitas vezes está impedindo o operar de Deus, o agir de Deus na nossa vida. O que estava acontecendo naquele tempo, que o povo, eles se acostumaram com Moisés, primeiramente, que tirou ele do Egito, e com os profetas, e eles então não aceitavam Jesus, rejeitavam Jesus, porque eles já estavam acostumados, e até mesmo idolatravam Moisés, idolatravam os profetas, porque eles achariam que se eles procedessem daquela forma, eles estavam certos com Deus. Mas a lei, muitas vezes a lei, ela não é cumprida da forma que é necessária. Naquele tempo, se todo mundo cumprisse a lei que foi determinada, não precisava Jesus vir à terra. Mas a lei é uma coisa muito falha, às vezes para o homem. Quando eles pegaram aquela mulher em adultério, eles vieram condenar aquela mulher e falou ao Senhor, chegou até Jesus e falou: Jesus, nós pegamos essa mulher em adultério, e na lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. Jesus então, da forma que ele estava escrevendo, falou: aquele que não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Aí começou a sair um pouco. E aí Jesus levanta e fala: mulher, por que eles fugiram? Porque ali havia um erro muito grande, que muitas vezes acontece na nossa vida. Foram muita gente para condenar uma mulher que estava em adultério, mas e o homem que estava com ela? Será que ele também não estava em adultério? Por que não levaram os dois? Olha, porque a lei, às vezes, quando nós trabalhamos com a lei, às vezes, se nós não tivermos o conhecimento do Espírito, nós erramos. Porque olha como que eles erraram. Será que aquela mulher estava em adultério sozinha? Não, tinha alguém que estava levando ela àquela situação. E se nós olharmos como o homem é o cabeça, então teria que apedrejar quem era aquela mulher, ou era o que estava cometendo um ato com ela? Era ele. Por isso Jesus veio para libertar o homem da cegueira espiritual. E hoje nós podemos ver, irmão, que há na face da terra uma cegueira espiritual de tal maneira que as pessoas estão caminhando. Até mesmo nós vemos um número muito grande de evangelho, graças a Deus, pessoas aceitando Jesus, mas há pecados ocultos que precisam ser confessados, que precisam ser arrancados da nossa vida. E aí muitas vezes eu até já fiz essa pergunta para mim mesmo várias vezes: por que, Senhor, eu estou na igreja há tanto tempo, eu não consigo o alvo que eu preciso? E
verdadeiramente ser livre. Aleluia, Deus. Aleluia. Todos os dias nós precisamos ser libertos. A nossa vida ela tem que estar em constância libertação. Porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós erramos. Quando nós não erramos no falar, às vezes nós erramos na forma de agir, nas nossas atitudes. Aleluia. Vamos ler mais um pouquinho. Bem sei, nos 37, bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Olha o que Jesus falou para eles. No 37, bem sei que sois filhos de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então, Jesus, ele veio para libertar, para salvar. Ele pregava para aquele povo ali judeu, preparava o povo, e contudo o povo queria o quê? Matar Jesus. Agora eu faço uma pergunta para mim e para você. Quantas vezes nós matamos Jesus no nosso coração, ou às vezes com nossas atitudes? Quantas vezes nós, sem até perceber, nós matamos Jesus dentro de nós? E por isso, irmão, nós vemos que há uma sociedade que está caminhando e muitas coisas vêm acontecendo, porque o pecado ele ainda reina sobre a vida do ser humano. O pecado ele ainda reina de uma forma terrível, assustadora na terra. Vamos continuar mais um pouco. E eu falo do que vi junto de meu pai. E vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. E Jesus disse: se fosse filho de Abraão, faríamos as obras de Abraão. Se fôssemos filhos de Abraão, fazia a obra de Abraão. O que Abraão fez? Obedeceu a Deus em todas as coisas. O que Jesus estava falando para ele? Olha, vocês falam que é filho de Abraão, mas vocês não obedecem nem às obras que Abraão fez. Aleluia. Aleluia. Fala para o seu irmão assim: você vê o exterior do seu irmão, mas o interior só Jesus, só Ele sabe. Aleluia. Porque aquele povo eles viam só o exterior, eles viam só que eles eram descendentes de Abraão, então tudo estava resolvido. Vamos se colocar de uma forma assim: de repente eu sou evangélico, lá em casa os outros não, eu sou salvo porque meu pai é evangélico. Não é dessa forma. E tem muitos aí fora enganados. E aqui mesmo nessa rua eu dou graças a Deus, eu estou dando graças que eu estou começando a entrar na atividade com alguns ali. E eu converso com eles e eles falam assim: não, eu vou na igreja de vez em quando e você salvo. Engano o inferno do diabo. Quarta-feira estava aqui, sexta-feira eu estava num culto maravilhoso aqui. Chegou um jovem ali, eu puxei esse jovem, pus ele na cadeira. E no período do culto, esse jovem começou a chorar e chorava, com uma mensagem gostosa e louvor maravilhoso. E aquele jovem falava para mim assim: eu saí dali agora, e daí com o pensamento de matar minha esposa e meus 2 filhos. E eu arrastei aquele jovem, eu não entendi de que forma. Eu estava com um cigarro, amarrei o cigarro dele, fiquei fora e arrastei, pus ele sentado e segurei ele, fiquei o tempo todo aqui assim. E ele tentava ir embora, eu não. Eu creio que alguns irmãos perceberam. Porque é um pecado
Então a mulher não aguentou mais a situação, separou dele, mas ele não via o erro que estava dentro dele, que estava oculto dentro dele, ele não enxergava. Ele só enxergava que a mulher dele não prestava, que ela precisava ser morta e que ele ia matar os 2 filhos. Era o pensamento que ele me falou ali. Porque a gente, muitas vezes, a gente não consegue olhar para dentro da gente e pecar. O povo judeu não conseguia olhar para dentro deles. Que eles precisavam ser como Abraão, obedecer toda a lei do Senhor, todos os mandamentos do Senhor. Mas não, eles estavam satisfeitos a simplesmente ser, aleluia, descendente de Abraão. A profundidade da palavra, nós temos que buscar o mais profundo da nossa alma, que ainda que nós estamos na igreja, nós temos que buscar um pouquinho mais. Cada dia buscar um pouco mais. Vamos ter mais de tudo. Aleluia. Respondendo, ele disse-lhe: nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhe: se fosses filho de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade? Que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe: pois nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Olha o que eles responderam. O que eles responderam para Jesus? Mais ou menos assim: nós não nascemos de prostituição, não. Nós nascemos do pai Abraão. Nós não viemos de prostituição. Nós não viemos por acaso. Nós somos descendentes de Abraão. E Jesus fala: não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Aleluia. Vocês precisam conhecer a verdade. Vocês precisam receber o Espírito da verdade dentro da sua alma. Glória a Deus. Aleluia. Não basta apenas nós estarmos na igreja. Não basta apenas nós estarmos adorando o Senhor. Nós precisamos de algo mais profundo da nossa alma. Nós precisamos de algo mais profundo dentro de nós, que é conhecer a verdade todo dia, que é buscar libertação todo dia na nossa alma, que é buscar conhecimento de Deus dentro de nós. Aleluia. Eu tenho observado que muitas vezes nós colocamos fardo pesado sobre nós, colocamos fardo que não aguentamos carregar, enquanto Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde, encontrará descanso para vossas almas. Tomai de mim o fardo é leve, o meu jugo é suave. Aleluia. 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 O fardo de Jesus é leve, irmão. Nós não temos que carregar fardo pesado, mas uma coisa nós temos que ter dentro de nós: buscar cada dia o conhecimento da verdade, porque só a verdade liberta o homem. Eu posso expulsar um montão de demônio aqui em nome de Jesus, mas se eu não conseguir pregar e convencer o seu coração para compreender a verdade, nada vale o que eu fiz. Nada vale. Porque o que faz a obra, o que faz a mudança dentro de nós é quando nós buscamos conhecer a verdade. E conhecereis a verdade,
E a verdade nos libertará. A verdade, ela nos liberta dos pensamentos negativos. A verdade, ela nos liberta das vontades da carne. Porque na verdade, irmão, aquele povo judeu, eles queriam contestar com Jesus que eles eram descendentes de Abraão, então eles tinham pecado. Não, nós não nascemos de prostituição, nós nascemos de um pai, o pai Abraão. E Jesus falou: não, vocês precisam conhecer a verdade. Vocês precisam tirar esse fardo pesado, o fardo da ignorância, o fardo que nos leva às vezes a não compreender o nosso irmão. O fardo que tampa os nossos ouvidos e nós não conseguimos obedecer às ordens que está sobre a nossa vida. O fardo que cega os nossos olhos e nós não conseguimos ver o que Deus quer fazer na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que estamos certos, as atitudes que nós tomamos, às vezes nós achamos que estamos certos, às vezes nós estamos prejudicando o nosso irmão, nós estamos impedindo o crescimento do nosso irmão, mas nós queremos achar que nós estamos com a razão. Jesus curou enfermo, Jesus expulsou demônio, Jesus libertou pessoas, Jesus fez obras maravilhosas, e agora, no meio do povo judeu, ele fala assim: nós somos descendentes de Abraão, por que fala dessa forma para nós? Aleluia. Aleluia. E conhecereis a verdade nos libertará. Eu preciso conhecer a verdade, meu irmão. Eu preciso conhecer mais a verdade. De repente eu conheço a verdade aqui na igreja, lá em casa, é um problema sério na minha vida. Eu esqueço a verdade, faço tudo errado. De repente eu conheço a verdade aqui na palavra, mas as minhas atitudes são todas erradas diante de Deus. O que acontecia com o povo judeu era isso, que antes era descendente de Abraão, mas nenhum Deus tinha a atitude de Abraão. Conhecer Abraão, ser descendente de Abraão, não é só uma situação, eu tenho que ter a atitude de Abraão. Eu tenho que fazer como Abraão fez. Conhecer Jesus, aceitar Jesus, tudo bem, mas eu tenho que fazer da forma que Jesus me ordena fazer. Aleluia. Se eu não fizer dessa forma, eu preciso converter de novo. Aleluia. Eu preciso mudar de novo. Eu preciso nascer de novo no Zaqueu. Aleluia. Porque existe algo no ser humano que muitas vezes ele deixa o eu crescer. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Nós somos de temperamentos diferentes, diferenciados. Temperamento diferenciado, às vezes o nosso temperamento impede nós fazer a obra de Deus. O negócio é tão sério que Paulo fala assim: aquilo que eu gostaria de fazer eu não faço, o bem que eu gostaria de fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer é que eu acabo fazendo. Às vezes o bem que você gostaria de fazer você não faz, mas o mal, esse você faz. Aleluia. Irmão, na vida do ser humano é a desobediência.
quantas pessoas que estão sofrendo aí fora por não obedecer a palavra, não vou dizer a palavra de Deus, a palavra do seu próprio pai, da sua mãe. Quantas famílias destruídas porque não dão ouvido. Aquele que tem uma experiência a mais, aquele que sabe. Ontem eu tive o privilégio de ir no encontro de casados com minha esposa. Meu filho, ele ia, mas não pôde ir porque aconteceu com os problemas. Ele passou o convite e falou: pai, vai lá. E eu chego lá, irmão, que bênção na minha vida. Aleluia. Ali teve angustiado. E ali começou a mostrar o tipo do casamento que vai bem e o tipo do casamento que já está corrompendo. E eu pude ver como que nós, evangélicos, às vezes, para tomar a mesma atitude. Misericórdia. Temos as mesmas atitudes, não muda nada. E o pastor trouxe a mensagem e falou assim: olha, na minha igreja, para casar tem que ter 90 dias de curso. Se não fizer 90 dias de curso, não casa na minha igreja. Ele falou: eu vou explicar por quê. Porque as pessoas, eles veem o exterior, mas eles não sabem o dia a dia. O dia a dia que muda. Então o curso ele tem que aprender a viver o dia a dia. Porque quando ele faz o curso de 90 dias, vai sair dali, ele vai aprender a viver o curso a vida toda. Aí Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. Então nós temos que buscar essa libertação dentro de nós. Porque muitas vezes, irmão, por pequenas coisas, nós perdemos a bênção da nossa vida. Por pequenas coisas nós jogamos fora tudo que Deus tem. Jesus, ele veio e preparou o melhor. E lá em João 15:7 diz assim: se creres em mim, guardar meus mandamentos e andar nos meus caminhos, pedireis o que quiser e vos será feito. Olha, irmão, o direito que ele dá. Vamos ler, vamos lá em João 15:7. Aleluia. Aleluia. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permanecei no meu amor. Aleluia. Que direito ele deu de pedir tudo? Agora, será que tudo é tudo coisa do mundo ou tudo espiritual? Menos do mundo. Sabe, meu irmão? Às vezes eu fico meio encucado, às vezes eu fico meio preocupado, assim, porque quando Jesus fala, pedireis tudo o que quiser e vos será feito, eu vejo dentro de mim uma distância ainda muito grande de Jesus. Presbítero. Eu vejo uma distância muito grande, presbítero. Porque tem coisas que eu peço e não recebo, irmão. Então eu não estou certo, eu preciso mudar muita coisa dentro de mim. Aí eu começo a ver a distância que eu tomo de Jesus. Eu preciso caminhar de passo mais largo. Eu preciso de direção. Eu preciso aprender, compreender, obedecer e andar na verdade. Você quer ver em que nível você está espiritual? Leia João 15:7 e depois começa a orar e pedir. Aleluia.
Aí a gente começa a ver a distância que a gente está de Deus. Porque se Ele diz assim, tudo que pedir, quem recebe, então eu vou chegar, eu vou dobrar meu joelho para Jesus, salva o meu irmão, liberta ele. E aí, nós vamos ver como o povo meu irmão chega e está liberto. Aí o povo pensa, não, mas não, irmão, a Bíblia diz assim que tudo que pedir, Cristo recebe. Senhor, eu preciso. Aleluia, vou até contar a história. Tem 20 anos que eu estou orando para acontecer um milagre que está acontecendo agora na minha vida. Sabe por que tem 20 anos? Porque a distância que eu estou de Deus impediu que esse milagre viesse bem antes. Quantas vezes eu ignorei? Quantas vezes eu chutei o balde? Aleluia. E ainda fala aqui, se permanecer em mim, ainda dá muito fruto. Fala para o seu irmão assim, você precisa dar fruto. Fala para o seu irmão assim, você é a árvore boa. E a árvore boa dá fruto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu tenho que olhar para mim e falar, meu Deus, esse tempo tudo eu tenho que dar muito pouco fruto. Eu preciso mudar muito, eu preciso crescer muito nessa árvore. Eu preciso mudar muita coisa dentro de mim, porque eu não tenho dado fruto ainda, quase nenhum para Jesus. E às vezes a gente fica achando, bem chato assim, eu sou evangélico, eu estou agora quando você vê lá, você começa a ver que a gente está muito longe. A gente precisa aprender muito. É muito pouco fruto que está acontecendo no meio do povo evangélico. Eu estava vendo uma palestra ali naquele canal HIT da R.R. Soares. Ele é um pastor, ele falou assim, olha, eu criei um trabalho, Cristolândia, pois o nome do trabalho é Cristolândia. E eu fiquei assim, mas Cristolândia? Ele falou assim, olha, porque as igrejas têm trabalhado muito pouco no meio dos viciados. E ele começou a contar assim, falou, olha, eu descobri uma coisa que as pessoas muitas vezes não conseguem entrar na igreja. E quando eles entram, algum entra, não consegue ficar no ambiente, porque o ambiente está diferente, muito diferente dele. E muitas vezes nós rejeitamos, porque às vezes o cheirinho é muito bom. Muitas vezes a pessoa não fica quieta, a pessoa trabalha tudo. Aí o que ele fez? Ele criou um trabalho de igreja com eles. Eles se vestem tudo de amarelo. Eita glória. E fizeram a igreja pastor mais ou menos padrão de que todo mundo é do mesmo jeito. E hoje, para a honra e glória do Senhor, dizendo que já ele apresentou o fruto de vários pastores que eram viciados em droga, que hoje está pregando, bonitão, todo bonito, que saiu de lá. Isso é